Alô você, boa tarde, são 12 horas mais 5 minutos hoje, quinta-feira, 20 de abril de 2021, está entrando no ar o Portal Notícias, agilidade na informação. Lembrando que você liga e participa ao vivo com a gente, anote o nosso telefone aí, 7734441043 ou acompanhe através do nosso site, radioportalsudoeste.com.br. Portal Notícias, apresentação Alberto Lopes e Luiz Brito, que agora traz o tempo e a temperatura para hoje. E aproveitando aí, seu Luiz, final de semana pra galera, que o povo quer saber. Verdade, se vai dar piscina ou se vai dar praia ou fica dentro de casa. Muito boa tarde para você, para todos os nossos ouvintes, lembrando que nós estamos em 2023, não 2021, viu? Só para esclarecer aí que você tá voltando no tempo. Pois é, vamos conferir então a previsão detalhada para hoje, pro fim de semana prolongado aí. Portal Notícias informa o tempo e a temperatura. Tempo e a temperatura. Informações do Instituto Clima Tempo, seu Alberto Lopes, é de que nesta quinta-feira teremos aí sol e aumento de nuvens pela manhã e há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite, com temperatura oscilando entre 21 e 30 graus, temos aí 8 milímetros sendo aguardado. Na sexta-feira, feriadão, chuvoso durante o dia e à noite também, 25 milímetros são aguardados, com temperatura oscilando entre 20 e 24 graus. Temos mais chuvas aí também no sábado, segundo o Clima Tempo, 15 milímetros são aguardados, a temperatura oscila aí entre 20 e 24 graus. No domingo não muda muito não, temperatura fica entre 20 e 25 graus com volume aguardado de 10 milímetros. Informações do Clima Tempo, ou seja, chuva hoje, sexta, sábado e domingo. Novidade, mês de abril, né? Só acredito vendo. Vamos aguardar, ué. Ainda mais no meio da mentira. Portal Notícias e as manchetes do dia. Matéria do dia: Bahia foi destaque na visita de Lula à China. Homem morre após cair de caminhão em movimento e ser atropelado na zona rural de Livramento de Nossa Senhora. Hoje tem esporte com ele, Ronaldo Schettini. Beto Bonelli diz que vem recebendo boicote por parte do presidente da Câmara de Brumado. Amarildo Bonfim pede ao Ministério Público da Bahia a suspensão das multas aplicadas pelos radares em Brumado. BA 262, mais um ônibus da empresa Novo Horizonte pega fogo entre Anagé e Vitória da Conquista. Morador cobra sinalização e quebra-molas na rodovia que liga Caraíbas a Maitinga. Após pandemia, cresce o número de brumadenses que buscam por turismo. Mulher morre após ser atropelada enquanto atravessava a rua em Vitória da Conquista. Polícia Federal e Rondesp apreende 1 tonelada de cocaína em Salvador, avaliada em 30 milhões de reais. Lula garante que golpistas de 8 de janeiro serão julgados. Brasil quita dívida com fundo de infraestrutura do Mercosul. Edital abre mais de 6,2 mil vagas do Mais Médicos em todo o país. Ministério da Saúde atesta confiabilidade de dados da Covid-19 na Bahia. Governo do estado fecha maior investimento em pesquisa da história da Bahia. Polícia Federal deflagra operação em combate a crimes de abuso sexual infantil no interior da Bahia. Essas e outras notícias você fica sabendo aqui e agora no nosso Portal Notícias. Matéria do dia. Matéria do dia.
A Bahia foi o estado mais beneficiado com a visita do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues à China e aos Emirados Árabes Unidos. Só no âmbito privado, por exemplo, foram anunciados investimentos que chegam a quase 20 bilhões de reais. E antes que a tal da polarização política diga isso e aquilo sobre essa afirmação, é preciso dizer que não se trata de especulação, mas de anúncios empresariais que devem se concretizar. Nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, houve um anúncio por parte da Selen, que controla a refinaria de Mataripe, da construção de uma nova refinaria para a produção de diesel e querosene de aviação renovável. O investimento será de 12 bilhões de reais, além de 2 bilhões de reais em desenvolvimento de tecnologia, e as obras começam em janeiro de 2024. A biorefinaria vai produzir diesel verde, o HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, tendo como matéria-prima inicialmente o óleo de soja e depois os óleos de macaúba e dendê. Além do montante expressivo, o investimento vai colocar a Bahia na vanguarda da produção de substitutos do petróleo do Brasil. E o projeto pode viabilizar uma nova cadeia do agronegócio na Bahia, estimulando a vinda de indústrias produtoras de óleo de soja e também dinamizando a produção agrícola, estando previsto o plantio de uma área total de 200 mil hectares. Na China, a Baidu, um gigante chinês na produção de automóveis, anunciou que vai investir 10 bilhões de reais nos próximos 3 anos no país. E grande parte disso será na Bahia, com a implantação de um complexo de fabricação de carros, caminhões e ônibus elétricos. A princípio, o investimento será de 3 bilhões de reais, mas a empresa tem planos de verticalizar a produção com outra fábrica de lítio, grau, bateria, e o Estado pode ampliar sua parcela dos investimentos. Aliás, a Bahia e Sergipe já deviam estar em campo mapeando suas reservas de lítio. O investimento pode dinamizar a cadeia produtiva que já existia na época da Ford. E caso o governo federal crie políticas para estimular a compra de carros elétricos, a Bahia poderá se tornar um grande produtor nacional. Além dos investimentos privados, a viagem parece ter consolidado mais 2 investimentos, já contratados via PPP, parceria público-privada. Um deles é o modal de transporte, um monotrilho 100% elétrico, que vai substituir os trens do subúrbio e que os estudos afirmam que transportará 170 mil pessoas por dia. O outro é a ponte Salvador-Itaparica. Nos 2 casos, a negociação foi sobre o reprocessionamento contratual em função do aumento de custos resultante da pandemia e da escalada dos juros. Mas a viagem à China colocou a ponte Salvador-Itaparica em outro patamar. Afinal, o governo conseguiu o que é indispensável para um projeto desse porte: o apoio declarado do governo federal e sua possível inclusão no novo PAC, o Programa de Investimentos a ser lançado. E houve as negociações para instalação de fábricas de equipamentos para energia eólica e no âmbito do agronegócio. O fato é que a viagem foi produtiva para a Bahia. Matéria do dia. Matéria do dia. Uhul, é isso aí. Rapaz, eu fico injuriado, viu, seu Luiz, independente de bandeira política, ideológica, que hoje no Brasil tudo é polarizado. Se você é a favor de uma coisa, logicamente você está contra o outro lado e vice-versa. Rapaz, o que eu ouvi de pessoas no ramo político, tô falando de pessoas como a gente não,
do nosso dia a dia, do nosso métier, que a gente encontra aqui na esquina, no mercadinho ali, na quitanda de seu Manel, de seu Arthur. Políticos, em algumas entrevistas, torcendo para que desse tudo errado essa viagem do governador à China. Exatamente. E tá aí, né, os investimentos. Ah, que a China quer dominar o mundo. Oxe. E eu com isso? Não dominando a gente, né? A gente não tá indo lá buscar... Gente, são investimentos. Exatamente, tá indo buscar parceria e investimento. Não tá dando o país pra eles, não. É investimento. Tá indo fazer a parceria, né? Ô Luiz, hoje por que os Estados Unidos é uma grande potência? Porque abriu pro capital estrangeiro, fez várias e várias parcerias durante todo o mundo. É porque a China, ela passou um grande período engessada no bloco deles ali mesmo. Então o que que acontece? Hoje não. O capitalismo chegou e eles estão expandindo para todos os lados do planeta. Tem dinheiro? Tem. Tem tecnologia? Tem. Tem como investir? Tem. E por que nós, do terceiro mundo, não absorver isso? Buscar, né, Alberto, esse conhecimento Lógico. Com os outros países, as parcerias. A gente exporta para lá e eles mandam produtos para cá e assim vai. É o mundo globalizado, como a gente costuma dizer, Com né? certeza. É a globalização em massa, né? Realmente de tecnologia, de investimento, de pontas. Eles precisam da gente pela questão da produção de carne bovina, do grão, da soja, do milho e por aí vai. E nós precisamos deles para a questão do conhecimento, da tecnologia, dos avanços da tecnologia, principalmente na agricultura também e tal, ou seja, uma mão lava a outra. Então, tem que haver essa parceria sim, né? Sempre houve e tal, tanto é que lá atrás, vou recordar aqui agora um assunto interessante. Quando a Rússia, né, fez e declarou a guerra lá com a Ucrânia, criticaram porque o presidente Bolsonaro não tomou partido. Ele não poderia e não pode tomar partido. Claro. Né? O que ele tinha que fazer é o seguinte: não concordar com a guerra. Olha, vamos solucionar, isso é na base da paz e tal, é conversado, é dialogado, mas tomar abraço. Ah, não, eu vou apoiar a China. Ah, não, eu vou apoiar a Ucrânia. Como? Se depende dos dois. Lógico. Então, resumindo, não tem condições, tem que ter aliança, tem que respeitar, não vai deixar, claro, fazer o que quer também, mas dentro dos limites, dentro daquilo que é permitido, tem que ter sim as alianças, o conhecimento, as parcerias para ver a evolução, não só do Brasil, como também a evolução deles lá, porque a gente sabe que não evolui só o Brasil, eles também, é claro, têm a sua evolução e isso aí juntos vão crescendo. Você vê, Luiz, quando o Bolsonaro teve lá na Rússia, que foi criticado, conseguiu trazer o óleo diesel, que estava em falta devido ao início da guerra e à pandemia. Na Ucrânia conseguiu o quê? Já conseguiu os insumos para fazer os defensivos agrícolas. Isso, exatamente. Então, quer dizer, precisou de uma viagem só dos dois países. Então é isso que o povo tem que entender. Eu vou torcer pro melhor. Ah, você votou em Lula? Não. Inclusive o próprio Luciano foi atacado, né? Porque ele falou que estava torcendo, então você vê, é petista, não é que é petista, ele falou, olha, o cara é piloto do avião, eu tô nesse avião, eu vou torcer pra poder dar ruim, tem que torcer pra dar bom. Aí eu pergunto, você votou em Lula? Não. É porque agora tá torcendo pra dar certo. Lógico que eu tô. Porque se o barco afundar, meu irmão. Tá todo mundo junto. Tô dentro. Eu não aguento nadar mais não. Oxi, não é ele. Tô fora. Tchau, jacaré. Oxe, já. Ué, é dia 19, né? Já. Hoje é 20. Senhor. Então, por isso mesmo. Amanhã é feriado, papai. É, por isso mesmo. Amanhã é feriado pra tu. Amanhã eu... Agiliza. Amanhã é Albertinho, amanhã. Mas feriado vem aí que é eu que vou trabalhar e você folgar, né? Pois Graças a Deus. E já tem até o dia da minha folga. Fonte Nova, me aguarde, estarei chegando. Dia 13 de maio. É brincadeira, se Deus quiser, né? Permitir. Vai visitar a mãe? Hã? Vai visitar a mãe? Não, a mãe é em Itabuna. Entendi. Fonte Nova é em Salvador. Flamengo e Bahia. Eu tô pensando que 13 de maio, que talvez seria do segundo domingo de maio, dia das mães, né? Lá em casa não tem esse negócio, não. Não tem isso, não? Não. Lá nunca teve negócio de festa de Semana Santa, de Dia das Mães, de Natal, de Ano Novo. Rapaz, que vai ser dia 14, viu? Dia das Mães. Dia 13 é dia de sábado. É isso. Segundo domingo de maio é dia 14. Tá certo. Vamos com a informação lá do nosso site, radioportalsudoeste.com.br. Lula garante que golpistas de 8 de janeiro serão julgados.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira 19 que as pessoas que participaram da tentativa de golpe em 8 de janeiro deste ano serão julgadas e que no Brasil não existe espaço para nazistas e fascistas. Na ocasião, os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto foram invadidos e depredados por vândalos. Cada pessoa que participou do golpe vai ser julgada, vai ter direito à presunção de inocência, que eu não tive, mas nós não deixaremos de julgar cada um golpista, porque nesse país não existe espaço para nazista, fascista e para quem não gosta de democracia, disse. Lula afirmou ainda que não tem mais ressentimento e mágoas pelos atos. Quando chegar no dia 31 de dezembro de 2026, fim do mandato, eu só quero estar numa reunião como essa, com vocês, para dizer que fizemos aquilo que prometemos e muito mais. Cumprimos aquilo que nos propusemos. Meu propósito é recuperar esse país imenso para 210 milhões de brasileiros, acrescentou. Então tá aí, matéria que tá lá no nosso site, radioportalsudoeste.com.br, e realmente que sejam aí punidos, que sejam julgados, né, os autores desse ato, portanto, lá em Brasília. Olha, gente, Brasil quita dívida com o Fundo de Infraestrutura do Mercosul. O Brasil poderá receber recursos para investir em infraestrutura e integração regional no Mercosul. As informações são da Agência Brasil. Os Ministérios das Relações Exteriores e do Planejamento e Orçamento informaram nesta quarta 19 que quitaram as dívidas do Brasil com o Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul, FOSEM, que totalizavam 500 milhões de reais. Segundo as duas pastas, o pagamento das dívidas permitirá que o Brasil acesse 350 milhões de reais para financiar projetos em municípios brasileiros em regiões de fronteira com os países do Mercosul. O fundo fornece recursos para projetos em áreas como infraestrutura urbana, segurança, saneamento básico e saúde. Criado em 2004, o FOSEM financia programas que reduzem a diferença de infraestrutura dentro do Mercosul e desenvolvem a competitividade dos países do bloco, beneficiando regiões menos desenvolvidas. Destinados aos países, os recursos do fundo são entregues em caráter de doação não reembolsável para financiar até 85% do valor elegível apresentado pelos membros do bloco. O planejamento não informou o valor de dívidas com organismos internacionais pago desde o início do ano. No último dia 10, quando o governo completou 100 dias, a pasta apresentou um balanço segundo o qual 526 bilhões de reais haviam sido quitados, equivalente a um pouco mais de 10% da dívida de 4,806 bilhões de reais no início do ano. No ano passado, o Gabinete de Transição informou que havia cerca de 5 bilhões de dívidas do governo brasileiro com organismos internacionais. No fim de dezembro, o Itamaraty recebeu 4,6 bilhões, ou seja, 4 bilhões e 600 milhões de reais que foram convertidos em restos a pagar para 2023. Então tá aí, né? Informações aí do site radioportalsudoeste.com.br. Não deixe de acessar, sempre muito bem atualizado para você ficar muito bem informado. Edital abre mais de 6.200 vagas no Mais Médicos em todo o país. O Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 18, portanto da última terça, trouxe o edital número 4 que prevê a adesão ou renovação de municípios e do Distrito Federal no programa Mais Médicos para o Brasil do Ministério da Saúde. São 6.252 vagas em municípios das 27 unidades federativas para atuação pelo período de 4 anos. As vagas estão em 2.074 municípios e nesta etapa, os gestores das prefeituras devem indicar quantas vagas pretendem preencher em cada localidade do total autorizado pelo edital. O Mais Médicos foi retomado oficialmente em março de 2023 e prevê a abertura de 15 mil novas vagas até o fim do ano. A intenção do governo federal é chegar a 28 mil profissionais em todo o país, levando em conta os contratos ainda ativos, com a presença principalmente em áreas de extrema pobreza. As bolsas são de cerca de R$ 12.800, acrescidas de ajuda de custo de moradia. Para atender as regiões que mais precisam, o Mais Médicos utiliza critérios na distribuição de vagas, como a situação de vulnerabilidade social, maior dependência do SUS para o acesso da população à saúde e a dificuldade de provimento de profissionais. Nesse edital, 47% das vagas foram destinadas às regiões de alta vulnerabilidade social, 1.118 vagas aos municípios de extrema pobreza e 1.857 para contemplar a categoria alta e muito alta de vulnerabilidade. Outras 666 vagas, 10,6%,
estão indicadas para os municípios do G100, ou seja, aquelas cidades com mais de 100 mil habitantes e baixo rendimento per capita. Com isso, a intenção é que 96 milhões de brasileiros tenham garantia de atendimento médico na atenção primária, porta de entrada do Sistema Único de Saúde SUS. Com a atuação nas unidades básicas, esse primeiro atendimento faz o acompanhamento da situação de saúde da população, prevenção e redução de agravos. Os investimentos previstos por parte do governo federal é de 712 milhões de reais neste ano. A prioridade no Mais Médicos é para profissionais formados no Brasil. Se sobrarem vagas aí no caso, podem ser acionados brasileiros formados no exterior. Se ainda assim não forem preenchidos todos os postos, haverá espaço para médicos estrangeiros estabelecidos no Brasil e, por último, para médicos estrangeiros. Beleza, programa Mais Médico, né, que é muito fundamental, muito essencial, e nós sentimos aí a falta durante a pandemia, onde não tínhamos mais os médicos, principalmente os cubanos, né? Se eu não me engano, aqui em Livramento nós tínhamos 3, que por sinal faziam um belíssimo trabalho. E agora, né, Deus queira que dê certo, que preencha todas as vagas e que ajude, né, principalmente esses municípios mais afastados, mais necessitados, né? Os mais necessitados, viu, Luiz? Porque são os que mais sofrem, Infelizmente, essa é a realidade, principalmente aqueles mais longínquos, né? É difícil, viu? É difícil. Homem morre após cair de caminhão em movimento e ser atropelado na zona rural de Livramento de Nossa Senhora. Um homem morreu após cair de um caminhão em movimento e ser atropelado na zona rural de Livramento de Nossa Senhora nesta quarta-feira, 19. As informações são da Polícia Militar. O acidente aconteceu por volta das 9h20, próximo ao distrito de Tanagé. Após receber informações do acidente, uma viatura da 46ª CPM compareceu ao local. O condutor do veículo, Mercedes-Benz, relatou à polícia que trafegava na estrada da comunidade de Jacaré, quando necessitou fazer uma manobra para desviar de uma motocicleta que vinha em sentido contrário. Ainda segundo o condutor, uma roda do veículo atingiu uma pedra e a porta do lado do passageiro abriu acidentalmente, ocasionando a queda de Eliseu Rodrigues, de 59 anos de idade. A vítima teria sido então atropelada pela roda traseira do caminhão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e o médico responsável constatou o óbito da vítima. O local foi isolado e preservado até a chegada de uma equipe do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, que após perícia encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal de Brumado. Rapaz, que tragédia, hein? Que triste, né? Meu Deus do céu. Informação aí que você encontra lá no nosso site. Tá lá no nosso site. Meu Senhor Jesus. Ave Maria. Olha, gente, mais informações do nosso site. Ministério da Saúde atesta com a confiabilidade de dados da Covid-19 na Bahia. Em reunião com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de VEP, o Ministério da Saúde atestou a confiabilidade dos dados epidemiológicos decorrentes da base estadual da Covid-19 da Bahia. A reunião, ocorrida no dia 17 de abril, e intitulada Diagnóstico da Consolidação dos Dados da Covid e de CIRAG, teve o intuito de avaliar a metodologia de análise e envio dos dados diários da Covid-19 e influenza adotada aí pelo Estado. A partir da apresentação do desenho metodológico utilizado na Bahia por parte da área técnica da Covid-19 e influência da DIVEP, o Ministério da Saúde parabenizou o Estado pelo método utilizado para linkagem da base estadual. A similaridade dos dados informados pela Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, oriundos da base estadual e consolidados por meio do linkagem do ESUS, notifica o CIVEP Gripe e GAL, e os dados que constam nos sistemas oficiais de notificação ministerial foi destacada na reunião. É utilizado como limite de validação e confiabilidade dos dados o intervalo de menos 20% até 20% positivo de variação na comparação.
A Bahia tem como resultado os percentuais de 2,1% positivo, variação diária, e 3,3% variação semanal, com mais 6,9% variação trimestral e mais 8,9% variação semestral. A pouca variação nos números demonstra a confiabilidade dos dados da base estadual, o que permite realizar análises epidemiológicas que subsidiem, portanto, que subsidiem aí a gestão para a tomada de decisões. Então tá aí informações também lá do nosso site, radioportalsudoeste.com.br, essa questão aí dos dados de Covid na Bahia, que também às vezes era questionado por algumas pessoas e tal. E a CESAB, tendo aí esse, vamos dizer assim, esse aval do Ministério da Saúde para dizer realmente, olha, tá tudo ok, tá tudo certo, E a gente está acompanhando também para saber aí sobre todos os detalhes de forma transparente. Que bom, Governo do Estado fecha maior investimento em pesquisa da história da Bahia. A captação de investidores é imprescindível para o progresso da ciência e tecnologia no Estado. Em busca de capital para o desenvolvimento dessas e outras áreas, o governador Jerônimo Rodrigues foi à China e aos Emirados Árabes. Na viagem ao país asiático, ao país asiático, da qual participou também o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, SECT, André Juazeiro, foram estabelecidas diversas parcerias focadas em tecnologia e inovação com empresas como a Dawah Technology, Avic e Huawei. Nos Emirados Árabes foi assinado um memorando com a Selem, que garante à Bahia o capital de 1 bilhão e 500 milhões de reais em pesquisa de diesel verde. Esse é o maior investimento já feito na história de pesquisa da pesquisa baiana. A sinergia com a Selem mudou a lógica de política de atração de investimento do Estado. Agora será baseada em incentivo para pesquisa e desenvolvimento, PID, e não em incentivos fiscais. O projeto baiano de transição energética com foco em diesel verde será desenvolvido com os olhos de Macaúba e Dendê. O intuito é contribuir para a desfossilização de combustíveis. O recurso inicialmente é de 1,5 bilhão de reais, que quando envolve pesquisadores de outros países ou estados, pode chegar a cerca de 2 bilhões e meio de reais. O capital será utilizado em diversos estudos, a exemplo da obtenção de germoplasmas de culturas ainda não domesticadas, fazendas viveiro, semi-automatizadas, cultivo e plantação em alta escala, tanto em pequenas como em grandes propriedades, colheita de alta escala, entre outros. Com isso, as universidades, instituições científicas e a inovação tecnológica, ISTs, também startups e todo o ecossistema de inovação baiano serão impulsionados. Na China, as negociações sobre tecnologia foram voltadas para o desenvolvimento do conceito de cidades inteligentes. A Dawah Technology, que promove serviço de segurança usando inteligência artificial das coisas, quer desenvolver estudos para aplicar sua tecnologia no estado, além de investir nas cidades inteligentes de Entre Rios e Itaparica. A Avic, conglomerado focado em infraestrutura, também mostrou interesse em aplicar recursos na Smart City baianas. Com a gigante de tecnologia chinesa Huawei, foi assinado um memorando para a expansão tecnológica. A empresa utilizará o Parque Tecnológico da Bahia para elaborar projetos e formar mão de obra. Segundo o secretário da SECT, André Juazeiro, o saldo da viagem é positivo. Beleza, é isso aí, tecnologia chegando e vamos que vamos investindo. Se eu tivesse hoje minha idade da juventude, eu iria entrar para esse mundo da tecnologia. Porque é onde abre várias portas, Várias portas, seu Luiz. Rapaz, tu assistiu o jogo ontem? Só o primeiro tempo. Deu sorte, foi dormir. Eu quase que garra no sono, dormi um pouquinho, acordava, que eu tô no vício, menino, todo dia dormindo cedo. 7 horas, 8 horas já tô no berço. Isso é a idade, Não, é porque cansativo. Eu acordo 4h40 pra Mas disse que as pessoas fazer minha caminhada. Diz que as pessoas com mais de 70 anos dormem muito também, Dormem bem, graças a Deus. Eu vou dormir, vou preocupar em estar dormindo agora, se quando eu morrer eu vou dormir direto. Oxi. Não, tô fora. Não, boa viagem. Hoje tem sketine, se der tempo, tá na estrada. Matéria do à tarde. Traz, sabe o quê?
Diga. Família Bonfim vai bem entre Salvador e Brumado. Brinca. João Bonfim, bancário e pecuarista, conselheiro do TSE desde 2014, pode dizer que do ponto de vista político, tem uma família feliz. Ele foi escolhido para o TSE após ter sido deputado estadual por 5 mandatos consecutivos. O espólio político que construiu em 2014 mesmo passou para o filho, Vitor Bonfim, que ocupa a vaga dele na Assembleia Legislativa da Bahia. Agora, o outro filho de João Bonfim, o Guilherme Bonfim, desponta como um dos favoritos na disputa pela Prefeitura de Brumado. Outros são Cláudio Feres, João Nolasco, Davi do Lixo, que tem como prefeito, pela 4ª vez, Eduardo Vasconcelos, expulso do PSB por ter apoiado o Bolsonaro. Mas Guilherme está no PSB, que era de Eduardo. João Bonfim ainda tem outro filho, Bruno. O que será que ele será? Hein? O que será que ele será? Ele não se envolve muito não, né? Eu nem conheço. Eu também não. Não conheço não. Só conheço o Vitor e Guilherme. Quero ver agora se Guilherme agora não entra nos eixos agora. Andando mais do que tudo. Tá num pique só, viu? Mas tá novo, aguenta, né? Rapaz, tô doido pra chegar logo ano que vem. Só pra ver aí os furdões sair das políticas aí, as movimentações de bastidores. Pegando fogo, Por que não, deixa eu falar, por que o Ataz não divulgou aí sobre a candidatura do Fabrício? Boa pergunta. Omitiu aí, né? E, rapaz, aí é que tá, né? Por que será? Por que será? Estou investigando. Ai. Rogério Ceni voou do São Paulo, né, menino? Deu linha. Já era de se esperar, né? Eu não. Eu já era de se esperar. Eu achei que ele fosse... Infelizmente no Brasil, quando o futebol não dá certo, ou felizmente também... Mas lá não é questão de técnico, não. A culpa sempre é do técnico, né? Mas lá não é questão de técnico, então, aí não. é que tá, era ou não era? Porque sempre é do técnico, esse é que é o problema, né? Ali no Flamengo vai dar certo. No Flamengo, por exemplo, era técnico, né? Era não, e é. Porque o São Paulo chegou ainda, mas não deu pra poder implantar um jogo só. Um jogo só não dá pra poder avaliar o trabalho dele. Vamos aguardar pra ver. Apesar que ontem o time jogou bem, o Schettini vai comentar sobre isso mais tarde, minha opinião. Mas assim, agora sobre o Ceni, eu não acompanhei o futebol do São Paulo nos últimos dias. Acompanhando. Então não tenho como opinar muito. Tá devagar o São Paulo? Time, devagar, então o problema é contratação. Time não tem caixa. Tem que contratar, né? Tá igual o Corinthians. Vai tirar leite de pedra? Tá igual o Corinthians. Me tirou da pule ontem. Ó pra você ver. Brito, hoje vocês vão colocar o hino do hashtag Fla, né? Não. Não foi campeão de nada? Hino aqui é só quando é campeão. Falei, não foi campeão. Mesmo assim, vocês poderiam colocar o hashtag hino. Vou não. Foi campeão de nada, não. Ela lá, né? Essa mesmo. Tudo ligado. Olha, Amarildo Bonfim pede ao Ministério Público da Bahia suspensão das multas aplicadas pelos radares em Brumado. Diante do excesso de multas registradas através dos radares e do sistema de vídeo monitoramento em Brumado, o vereador Amarildo Bonfim, do PSB, entrou com uma ação no Ministério Público Estadual, o MPE, pedindo a investigação acerca do funcionamento dos equipamentos. Bonfim explicou que na representação também foi solicitada a suspensão das multas até a conclusão da investigação, bem como a instalação de displays nos radares para registrar a velocidade do carro no momento de sua passagem pela via. O objetivo do display, conforme o vereador salientou, é
oferecer mais transparência ao processo de funcionamento dos aparelhos. Além disso, na ação foi pedido que seja feita a regularização do envio das multas no sentido de possibilitar que o motorista infrator não perca o prazo para recorrer da multa, visto que, em muitos casos, a multa já chega vencida em casa. Abre aspas. Pedimos ao Ministério Público que possam intervir e mostrar para a população que está tudo correto ou errado. Não dá para ficar como está. Um cidadão tomar 48 multas não é brincadeira. Fecha aspas, afirmou ele. Para o parlamentar, a própria prefeitura, diante de tantas reclamações, deveria esclarecer a questão. Porém, do seu ponto de vista, a administração não possui transparência. Parabéns aí ao vereador Amarildo, porque, meu irmão, meu Deus do céu, ninguém tá aguentando mais não, seu Luiz. Tanta multa e ninguém sabe. Agora, um único condutor, 48 multas. É brincadeira? 48 multas, né? Quer dizer, se vendeu a moto, não paga as multas. Não paga. Tem condição um negócio desse? Não paga. Agora, é o que ele tá fazendo. O que ele tá fazendo aí realmente precisa ser feito. Precisa haver uma investigação. Esses ladrões tem que ter transparência. Estão funcionando de forma correta? Realmente não tem nenhuma falha? Porque desse jeito aí não dá, né? Vai ter que deixar a moto e o carro dentro de casa e andar ou a pé, ou só de jegue ou de jumento, né? Porque não tem condição um negócio desse aí. Vamos fechar as estradas, as ruas e parar o tráfego, porque não tem condições. Será que a intenção é deixar o povo andando a pé, será? Fazer caminhada? Ou andar de jumento? Deve ser, né? Porque, e talvez ainda multa ainda, porque o jumento caga na rua, né? É brincadeira? Pelo amor de Deus, coisas caga que não, moço. Caga. Defeca. Caga, não, falo logo caga, não é defeca não, que defeca. Adubo. Adubo na rua, seu Beto. Na rua, adubo. De jegue. Sim. Se fosse de gado, seria adubo, né? De vaca, de cabra, mas de jegue. É adubo também. Jumento, que nada. Rapaz, tu não nasceu na roça. Bom, agora, o que acontece? Continuando aqui o meu raciocínio, tá complicado, né? Tá difícil de você trafegar com carro e moto dentro de Brumado. Tá Pelo feio. amor de Deus. E você querendo comprar uma moto, né? Deus me livre. Compre não. Não adianta, viu? Não, eu não fico lá, eu fico aqui. Olha, Beto Bonelli diz que vem recebendo boicote por parte do presidente da Câmara de Brumado. Brumadinho que tá pegando fogo, menino. Na sessão legislativa da última segunda-feira, 17, o vereador Beto Bonelli, do PSDB, apontou um suposto boicote da presidência da Câmara Municipal, Renato Santos Teixeira, sem partido, no que se refere ao atendimento dos requerimentos e projetos de sua autoria. Bonelli citou um projeto de lei protocolado no dia 10 deste mês para instalação de detectores de metal e câmeras de monitoramento nas escolas, a fim de garantir a segurança dos alunos e professores. O vereador disse que, apesar dos apelos para que a presidência do Legislativo pautasse o projeto, não obteve nenhuma resposta. Aspas, a gente fica sem entender porque é um projeto de lei de tanta importância para a segurança dos nossos filhos. Por que não reconhecer as boas ideias do vereador? Deveria ter um pouco de humildade. Fecha aspas, afirmou ele. O projeto de lei foi apresentado no dia 10 e no dia 13 o secretário municipal de educação concedeu uma entrevista falando que a prefeitura havia aberto uma licitação para instalação de detectores de metal e reconhecimento facial nas escolas da rede. Para o parlamentar, parece que a situação representa um boicote ao seu trabalho. Aspas, ficou mais do que caracterizado que querem apagar o brilho do vereador. Fecha aspas. Para Bonelli, por ser considerado, aspas, a oposição, fecha aspas, os seus pleitos estão sendo boicotados no Legislativo. Todo mundo sabe como funciona aqui. Existe a sala dos vereadores que apoia o prefeito, finalizou ele, apontando que existe diferenciação na Câmara Municipal entre os vereadores que são do grupo do prefeito e os que não são. Rapaz, isso aí não é de hoje. Vereador Beto, eu já acompanho a política de Brumado há mais de 20 anos. 25 anos que eu tô aí em Brumado. Eu acompanho a fundo a política
desde quando a Câmara de Vereadores era no antigo SOMEP, onde tinha a delegacia ao fundo, ao lado, né? E sempre acompanhei, desde a época do ex-vereador finado Osmar Moura e Zé Luiz Ataíde, que está vivo, graças a Deus. E sempre foi assim, independentemente do prefeito. Agora, o que é inadmissível, Luiz, é o vereador, pelo fato de ser taxado de oposição, os projetos não serem pautados, não serem atendidos, mas não suas vai ser atendido. Mas não vai ser atendido. Vereador de oposição hoje não é só em Brumado, não. É na nossa região inteira, praticamente diversas cidades agem dessa forma. Se o vereador for de oposição, ele não tem nenhum projeto aprovado pelo prefeito. Ele não é atendido de forma nenhuma. Por isso que muitos vão para a base do prefeito, fica comendo na mão do prefeito e aprova os projetos, seja bom para a população, seja ruim. Tá sempre lhe dando canetada a favor. Essa que é a questão, entendeu? Por quê? Porque o que acontece? As pessoas precisam de alguma coisa, precisam de uma estrada, precisam de um calçamento, precisa de um médico. O que o camarada faz? Vai lá no vereador. Aí o vereador o que faz? Chega pro prefeito, ele é da base do prefeito e caminha pro gestor, tô precisando disso, fulano de tal tá precisando disso e tal. O prefeito vai lá e atende. O que acontece? E ele continua com os votinhos dele lá seguro. O vereador de oposição, o que acontece? Ele manda pra lá, você acha que o prefeito tá nem aí com ele? Porque ele acha que o cara simplesmente desaprova os projetos dele por birra política, e não é. É porque o cara também tem coragem de falar a verdade, né? Já não recebe um conto de nada e nem tem nada rabo preso com ele pra isso. Vai poder aprovar quando tiver de ser aprovado e reprovar quando tiver de ser reprovado. E lhe digo mais, vereador de posição, dependendo da situação, não pode nem falar que muitas situações aqui, eu já tô por dentro, estão ameaçando os vereadores de quebra de decoro parlamentar. Até na sessão o cara tem que chegar e saber o que fala, porque senão os colegas se juntam tudo ameaçando fazer a quebra de decoro parlamentar dele. E aí? É por isso que não dá pra mim um negócio não desse. Tem como, entendeu? Porque se eu entrar, eu quebro logo tudo no pau. Entendeu? Aí vou logo tem que ficar calado. Quando você tem minoria na Câmara e você é oposição, é o cara saber o que fala ou falar pouco, porque senão até isso tem essa ameaça, esse tipo de ameaça. Eu falo porque já vi vereador de oposição aqui me relatar que dependendo do que se fala, até quebra de decoro parlamentar, eles ameaçam. É mole? Entrar no diabo desse. Pronto, aí. Já tô esclarecendo logo, soltando o beabá, porque às vezes é bom a gente falar, porque às vezes tem pessoas que estão ouvindo a emissora e falam assim, eu não sei pra que serve o vereador tal na cidade. Já fique sabendo que quando o vereador não é da base do seu prefeito aí, às vezes você nem vê o nome dele em lugar nenhum, justamente porque o prefeito não atende um pedido dele. Já tô esclarecendo logo. Okay? E você ainda querendo que eu entrasse pra ser candidato? Sim, com certeza. Não. Se eu entrar lá, o prefeito for do outro lado lá, o pau quebra. Aí o pau quebra. Deixa eu mandar um abraço aqui, meu amigo Tiago, da esposa da minha amiga Bertira, pai da Maria Flor, a menina mais linda do Brasil, Zil. Agora é duro, viu, velho? Agora, por que o secretário foi lá e copiou a ideia do vereador? Não merecia um processo? Né? Processo dos grandes aí. Plágio, né? Plágio. Olha, após pandemia, cresce o número de brumadenses que buscam por turismo. A Bahia se destaca entre os estados do Brasil por seu potencial turístico. No entanto, muitos baianos ainda não conhecem a diversidade do seu estado. Assim que a pandemia da Covid-19 chegou a um certo nível de conforto, o turismo baiano voltou a crescer e desta feita com muita força. Em entrevista ao site 97 News, André Santiago, proprietário de uma agência de turismo em Brumado, ressaltou que a procura por viagens dentro do próprio estado aumentou significativamente nos últimos meses. O evento da Covid provocou um sentimento de liberdade nas pessoas. Muita gente ficou presa em casa e o povo agora quer viajar, afirmou ele. Segundo o empresário, feriados como o da próxima sexta-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes, suas excursões já estão praticamente com 90% de ocupação. As programações estão todas completas, tanto para o feriado do dia de Tiradentes quanto o dia 1º de maio, dia do trabalhador. São várias excursões saindo, diz ele. Conforme André, o turismo aéreo também cresceu muito. Hoje,
Com o advento do aeroporto de Vitória da Conquista, nós conseguimos pacotes para vários outros estados. O ano passado fomos para o Rio de Janeiro, Fortaleza. Agora em maio temos uma viagem para Gramado, destacou ele. Segundo a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia Setor, a Associação Brasileira de Agências de Viagens, ABAV, as cidades mais procuradas nesse período são Bom Jesus da Lapa, Chapada Diamantina, Lençóis, Mucugê e Morro de São Paulo. Beleza. Tamo nessa. Seu André é meu agente de viagem. Mulher morre após ser atropelada enquanto atravessava a rua em Vitória da Conquista. Uma mulher morreu após ser atropelada por uma moto na última terça-feira, 18, na Praça Barão do Rio Branco, localizado no centro de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. A vítima, identificada como Emília de Souza, foi atingida pelo veículo enquanto atravessava a rua. Emília morreu no local do acidente. A polícia militar realizou isolamento da área e o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica, o DPT da cidade. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente, que são desconhecidas. Meu pai do céu. Mais um ônibus da empresa Novo Horizonte pega fogo entre Anagé e Vitória da Conquista. Um ônibus da empresa Novo Horizonte, que seguia pela BA-262, trecho entre os municípios de Anagé e Vitória da Conquista, pegou fogo na tarde da última terça-feira. Segundo informações, o incêndio teve início próximo à comunidade de Carne Assada e rapidamente as chamas se alastraram pelo veículo. Não há informações sobre a quantidade de passageiros que havia no coletivo. Ninguém ficou ferido, segundo a segunda Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, a segunda CIP-EVR de Brumado, o 7º Grupamento de Bombeiros Militares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU de Vitória da Conquista foram acionados. Nas imagens é possível ver os passageiros saindo do veículo. Ô Luiz, mais uma vez, ó, Novo Horizonte. Dizer o quê? Falar o quê? Meu Deus do céu. Semana retrasada, o que eu ia, direção sumiu. O volante não ia nem pro lado nem pro outro. Ô Alberto, um primo meu de Vitória da Conquista, ele se envolveu em um acidente com um ônibus da Novo Horizonte, mas eu não me recordo qual foi a época. Não sei se foi 2013, mais ou menos 2014, que ele estava realmente no ônibus da Novo Horizonte, que travou também o setor de direção, e ele estava viajando para São Paulo, porque ele fazia essas linhas mais distantes, e na divisa do Rio de Janeiro com São Paulo, já ali naquela ponte de Muriaé. Travou o setor de direção. Depois que ele terminou de fazer uma curva, ele não teve como voltar mais o carro realmente acertar na pista, né? E quando chegou na curva tinha uma lateral de ponte. Ele falou, acho que a ponte vai segurar, e ele disse que brecou, ele me contando que brecou, mas aí já estava devagar, mas a ponte não conseguiu segurar, e o ônibus caiu, né, na lateral da ponte. Ainda bem que era raso, apesar de ter enchido de água, mas ter coberto o ônibus, mas era raso. Ele mergulhou, né, até a porta do lado direito, que foi o lado do ônibus que ficou para cima, ficou mais raso dentro da água, quebrou essa porta na porrada, no braço, inclusive ele que se cortou completamente, né, quebrou, e depois foi lá e conseguiu também, que esses ônibus não abre janela, não tem nada disso, tudo lacrado, conseguiu quebrar as janelas e salvou 49 dos 51 passageiros, né? Mesmo assim, graças a Deus. Exatamente, mesmo assim faleceu uma senhora, né, uma idosa, e também uma criança na época. Foi bem, você vai lembrar desse caso, porque foi na mesma época também que teve aquele acidente lá, sentido Feira de Santana, quando aquele trator caiu no meio da pista. Foi no mesmo dia, viu? Foi no mesmo dia esse acidente envolvendo esse primo meu lá de Conquista, viu? E foi no ônibus da Novo Horizonte. É uma situação complicada, né? Eu não cheguei a conversar com ele, mais detalhes também, acho que ele não poderia me passar também, né? Por questão também de ética e enfim, né? Mas certamente aí tudo indica que é falta de manutenção, né? Com certeza. Né? É uma situação muito triste, muito complicada, coloca as pessoas em risco, né? Na ocasião com ele, inclusive, a polícia já chegou, parou logo, perguntou se ele queria soprar o bafômetro, porque ele estava passando mal, né? Por ter corte no braço esquerdo e direito. Mas ele falou que sim, queria soprar, soprou, tudo ok, e depois encaminharam ele para o hospital, ficou internado 3 dias, depois foi encaminhado para casa, recebeu alta, e aí agora, sorte que também a noiva dele na época era enfermeira, e ele ficou fazendo só os curativos mesmo, em casa aí dos cortes nos braços, viu? Mas é complicado. E se vacilar, a empresa ainda manda embora. Não é? Se vacilar, a empresa ainda manda embora. Ainda tem isso ainda. Ô Luiz, eu vou mentir não, eu viajo lá no Novo Horizonte, mas eu entrego nas mãos de Deus.
entrego nas mãos de Deus. Eu fico preocupado quando minha filha tem que ir para Conquista e que vai de buzu. Eu prefiro que vá na van. Corre risco também, corre. Mas eu prefiro que vá na van, porque evita do carro quebrar, evita de um carro pegar fogo, de alguma coisa. E ainda tem aquela questão, né, que o pessoal fala, não sei o quê, transporte alternativo, isso, aquilo, exato. Outro, né, enfim, algumas pessoas acabam ali pegando no pé de certa forma e tal, mas a questão é essa, que devia, na verdade, apoiar, né? Devia apoiar. Lembra que eu te falei aí sobre essa questão aí envolvendo esse acidente aí? Pois é, só para confirmar aqui, para poder saber que o que a gente fala tá na ponta da agulha, já mandei para você aí o link da matéria lá do site Terra, viu? BR-116, Minas Gerais, então tá aí realmente, portanto, né, cerca de 40 quilômetros aí de Belo Horizonte, viu? Viação Novo Horizonte, esse acidente foi realmente aí em 2014, 26 de janeiro de 2014. Chegou devagarinho, contagiou geral. Melhor que o Facebook, ele não tem igual. É uma fofocaiada, todo mundo sabe do que eu estou falando. Vamos que vamos pro WhatsApp mais solicitado do meu Brasil, Zil, seu Luiz. Hoje quem vai dar o número é o senhor. Eu? Do telefone? Certeza? Vamos, só tirar o bambu aí. 777-3444-1043. Fica à vontade para participar. Vamos lá, né, Alberto? Vamos que vamos. Vamos ouvir o povo. Lembrando que o tempo fechou lá fora, viu? Graças a Deus. Meu pai, é mesmo? Tá escuro lá, bem escuro. Não chover no sábado, tá bom. Vamos lá, espero que chova até domingo e segunda também, da próxima semana, vai seguindo direto. Vamos lá, boa tarde, Alberto Lopes. É uma vergonha, o ônibus do Rio Abaixo não vai hoje porque a monitora tá sem receber há 3 meses seu salário, que nem é meio salário. Uma vergonha, é muita responsabilidade para monitorar e tomar conta das crianças e nem receber um salário. Peço que fale aí, obrigado, pois pais dos alunos que estão reclamando. Meu Deus do céu, rapaz, a que ponto nós chegamos, né? A que ponto nós chegamos? 3 meses, viu? De atraso, viu? Meu Deus do céu. Aí só entrando em contato com a Secretaria de Educação para saber. Difícil, vamos lá. Tá duro. Boa tarde, Luiz Brito e Alberto, gostaria de saber o que está acontecendo mesmo nas escolas, que tá aí os filhos da gente só apresentando uma coisa que vai ter na escola, viu? O professor não tá nem aí porque tá acontecendo nas escolas, porque esse sábado, né, do jeito que tá acontecendo as coisas aí na escola, primeiramente quem tem que entrar em contato com as mães, pais, são os professores, porque hoje na escola de Itapecuru eu coloquei minha filha para ir para a escola e não teve aula, nem professor, nem diretor dá explicação do que tá acontecendo, o que tá acontecendo mesmo, por favor, dê aí uma explicação. Se a senhora que é mãe da criança não sabe, a gente vai saber. Não, eu digo a questão dos professores, né? Agora os professores. Ela disse que mandou e não tinha ninguém lá. Eu que chegou agora, aqui, isso foi não? E não avisa mais não. Agora o feriado é amanhã. É isso que eu quero saber. Que o feriado é amanhã. Foi o que ela mandou aqui, né? Luiz. Com a palavra a Secretaria de Educação do município, para esclarecer. Luiz, veja só, algumas cidades estão espalhando aí fake news, falando em atentados, isso e aquilo. Gente, já foi desmentido. Meu Deus do céu, o povo parece que tá ficando neurótico. Pronto, o nosso amigo Natalino mandou aqui, torcedor do Flamengo é igual torcedor do Bahia, não pode ganhar uma que já pede hino. Eu não ia cutucar não, viu, Natalino, mas eu vou dizer pro você o seguinte, é igual os times que tem aí que vence o Flamengo também, já acho que já ganhou a taça, né? Menino. Tá fácil não pra ninguém não, viu? Vamos lá, boa tarde, por favor me ajude, Alberto, meu filho estuda no colégio de Dom Basílio e o cartão dele, Bolsa Presença, nunca vem, desde o mês do ano passado, este ano do mesmo jeito, chega dos outros e dele não, converso com a escola e só manda aguardar, nunca faz nada pra solucionar. Tá tudo ok, cadastro do Bolsa Família, eles dizem pra mim procurar o CRAS, que pode tá faltando alguma coisa, mas lá também tá tudo ok. Ano passado o menino até desistiu de estudar no mês de agosto pra trabalhar
Eu sou a Ana Paula, o meu filho, enfim, tá aqui o nome da criança, eu vou preservar, e estuda no colégio estadual. Não sei mais o que fazer porque este ano começou igual ao ano passado e eles não resolvem. Eu pergunto de onde vêm os cartões para mim tomar providência, só me disse que vem de Salvador. Realmente, do governo do estado. É do governo do estado. Agora, para a pessoa receber, tem que estar tudo em dias, tudo né? em dias e tem que ter o site lá, né? Procura aí, alguém procura para você o link aí, o site, que você entra e faz o cadastro, né? Entendeu? Alguma coisa errada tem. Se veio dos outros, não veio dele. Aí tem, né? Olha, boa tarde, sou uma moradora aqui da Matinha e quero saber sobre as fraldas geriátricas. Já cansei de ficar cobrando e não resolve nada. Se o secretário de saúde, Geraldo Júnior, não resolver, somos obrigados a acionar a promotoria pública. Teve um puxa-saco que mandou mensagem aí pra rádio e pediu paciência. Avisa pra esse puxa-saco que compre as fraldas e forneça pro povo. Gente, aí é o seguinte, Ministério Público. Pronto, resolve a situação. Ministério Público. E já era pra ter acionado, né? Com certeza. Não sei o que estão Com certeza. Junta aí todo mundo que tá precisando. Ah, não tem não. Tem uma solução? Não. Ministério Público. Sim. Pronto. Com certeza. Resolve. Meu pai do céu. Boa tarde, Alberto Lopes. Aqui em Guatemi os alunos saiu antes das 9:30 da manhã. Qual foi o motivo? Sim, saíram por quê? O ouvinte não fala, a Secretaria de Saúde e Educação também não explica. E assim vai, né? Uma bagunça só. Epa. Boa tarde, Alberto, Luiz, da paz, deixa lá, Luiz aí. Rapaz, esse Flamengo aí nosso é o seguinte, eu sou flamenguista, mas até então não me convenceu não, viu? Fazer o quê? Vamos pra frente. Eu achei que jogou bem ontem. Schettini pode dizer sobre isso daqui a pouquinho melhor, mas... Não, jogou. Depois a gente vai falar sobre isso aí. Não tem nem o que fazer comentário, foi o primeiro jogo do técnico. O técnico chegou ontem, só fez um treinamento com todos os jogadores. Pronto, ninguém sabe explicar, eles não dão explicação, acho que é a respeito da escola lá, viu, que saiu mais cedo. Certo. Boa tarde, chama a atenção aí pros animais dos animais que estão com o cachorro solto em Jatobá. Desde já, bom trabalho, não quero me identificar. Os animais estão com o cachorro solto, né? Bom, aí complicou, né? Não, moço, os cães lá que estão soltos lá, tocando terror. Sim, senhor. Deixa eu ficar quieto aí, não pode conversar muito. Tá concluído, né? Já acabou aí? Já. Então vamos. Olha, gente, morador cobra sinalização e quebra-molas na rodovia que liga Caraíbas a Maitinga. Moradores de Vila Mariana, distrito de Caraíbas, localizado à margem da BA-262, reclamam do excesso de velocidade dos condutores que trafegam na pista entre a localidade e a cidade de Maitinga. Em contato com o site Achei Sudoeste, o morador José Carlos Lima Santos cobrou do governo do estado a instalação de placas de sinalização e redutores de velocidade no trecho. O morador disse que a situação no local está muito perigosa, tendo em vista que os motoristas trafegam em alta velocidade e há inclusive, uma escola nas proximidades. Está muito perigoso, em tempo de acontecer uma miséria, afirmou o morador. Segundo Santos, o governo do estado já havia autorizado há 1 ano e meio a implantação dos quebra-molas no local, porém até hoje nada foi feito. Se o governo autorizou, quem ia fazer? Era o governo ou o município? E aí? Ou a empresa responsável? E detalhe, não foi feito ainda por quê? E tu conhece lá, né? Conheço demais. Vila Mariana, Caraíbas, tenho familiares inclusive em Caraíbas, né? Toda essa questão aí. Agora, ô Luiz, eu quero chamar a atenção mais uma vez aqui. Rapaz, vão terminar de pintar essas faixas que ano? Será que conclui esse ano ainda? Meu irmão, pelo amor de Deus, só estão pintando os quebra-molas. Ontem à tarde ontem à tarde. Nisso, deixa eu fazer um apelo rapidinho aqui, eu quero pedir educadamente, carinhosamente aí à gestão, o pessoal da prefeitura, prefeito Ricardinho, pelo amor de Deus, eu peço ao senhor que implante, acho que já tinha não sei se tinha, deve ter tirado agora com a reforma da pista aí, da presidente, né, essa 148, extensão da 148 aí e tal. Alberto, essa semana, não sei se foi acho que foi na terça-feira que eu tava saindo, isso mesmo, 5 horas da tarde eu saí daqui, e quando eu tava indo pra casa, que eu passei ali na escola, que fica do lado do Dolantina ali, tinha crianças atravessando sobre o trânsito. Detalhe, só um lado da via tava parado e o outro movimentando. E a criança atravessando no meio dos carros e das motos com a bicicleta, com o trânsito em movimento.
veio na hora que aconteceu o acidente. Eu que buzinei várias vezes, chamei a atenção dos condutores. Então, prefeito Ricardinho, por favor, né, com toda a simpatia, com todo o respeito que a gente tem pelo senhor aí, também pela gestão, a gente sabe da sua consciência, peça aí a empresa responsável, o senhor que tem mais contato, o pessoal da prefeitura que tem mais contato com essa empresa, para dar prioridade na pintura dessas faixas ali, de frente a essa escola. Pelo amor de Deus, dê prioridade, as nossas crianças precisam de segurança. Eu acho que deveria estar atravessando acompanhado de um adulto, de um pai ou de responsável. Mas já que estava atravessando sozinho e correndo risco, eu peço que dê essa prioridade na pintura das faixas ali de frente à escola. Por favor. Ô Luiz, não é só lá não. Como eu tava falando, em frente à Caixa Econômica, o povo já tá acostumado que ali tinha faixa. Tinha uma faixa de pedestre. Só que é o seguinte, nem todos sabem que aquilo ali já teve uma faixa que hoje não tem, não tá pintado. Uma senhorinha quase foi atropelada. Hoje de manhã eu tava vindo pra rádio, peguei a mototáxi. No mesmo local, uma família precisando atravessar, foi que o rapaz da moto parou e eu fui dando a mão para os carros parar para poder o pessoal atravessar. Mas sempre tem aqueles mal educados que não respeitam. Ali em frente a Real Calçados. Meu Deus do céu. E olha que no horário de pico, 11 horas da manhã. Então a gente pede encarecidamente, pelo amor de Deus, façam logo essas faixas. Aproveite aí o feriado de amanhã, que não tem movimento na cidade. Faça a pintura dessas faixas, para que possamos aí no sábado já tá tudo pintadinho, tudo seco, tudo já no jeito. Meu pai do céu, será possível que vai ter que juntar a população para poder pintar? Polícia Federal deflagra a operação em combate a crimes de abuso sexual infantil no interior da Bahia. A Polícia Federal prendeu um homem na manhã desta quinta-feira, dia 20, no município de Iaçu, Bahia, por estupro de vulnerável, produção e compartilhamento pela internet de material com registro dos abusos sexuais por ele cometidos em face de crianças impúberes. Também houve busca e apreensão nos endereços do autor. De acordo com a Polícia Federal, a investigação foi iniciada há um ano após a comunicação da polícia americana no sentido de ter acessado imagens em que um homem aparece abusando sexualmente de uma criança, imagens estas encontradas em fóruns de abusadores infantis na Deep Web. A partir dessas informações, a Polícia Federal do Brasil, por meio da Força Tarefa de Identificação de Vítimas, coordenada pela Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil, utilizando-se de modernas técnicas de investigação cibernética e intensiva tecnologia, conseguiu identificar o suspeito. Equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos na Bahia, então, deu continuidade às investigações e conseguiu identificar o paradeiro do homem, que é parte integrante do time do município em que vive e acessa inúmeras crianças que frequentam uma escolinha de futebol no dia a dia. O abusador vai responder pelos crimes previstos nos artigos 217-A do Código Penal, 240 e 241-A da Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Os órgãos de proteção à infância foram acionados para que prestem o imediato apoio à vítima e a investigação seguirá em curso para analisar material apreendido com possibilidade de serem identificadas outras vítimas. Então tá aí, matéria essa que você encontra em nosso site radioportalsudoeste.com.br. Não deixe de acessar, gente, porque lá tem sempre as informações atualizadas todos os dias, claro, para você ficar sempre por dentro do que está acontecendo na nossa região, na Bahia, no Brasil, no mundo. Entre lá, não deixe de acompanhar aí o nosso site radioportalsudoeste.com.br. Eu tô no aguardo aqui do homem que traz as informações do esporte, que até agora já apareceu? Nada, tá na estrada. Tá na estrada. Me ligou de manhã, tava em Anagé. Em Anagé. Fluminense candidato a campeão da Libertadores. Esse tem que fazer, né? Lógico. Para mim hoje é um dos fortes candidatos. E por que você tá dando risada aí? Não, eu não, você que botou o negócio. Eu não, também não. Agora é aquela coisa, vamos ver na hora da onça beber água, né? Pra ver como é que fica, né? Porque na hora que a onça parte pra lagoa, meu irmão, aí só fica mesmo os pedigree.
Eu não tenho medo. Olha, PF e Rondesp apreendem 1 tonelada de cocaína em Salvador, avaliada em 30 milhões de reais, seu Luiz. Em uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Rondesp Atlântico, 1 tonelada de cocaína avaliada em 30 milhões de reais foi apreendida na noite desta quarta-feira, 19. A maior captura da droga em 2023 na Bahia. A ocorrência foi iniciada no bairro da Pituba, quando 2 homens, um baiano e outro natural de Santa Catarina, transportavam tabletes da droga em 2 veículos. Os criminosos foram presos e apresentados na sede da Polícia Federal no bairro de Água de Meninos. Desdobramentos das ações de inteligência levaram as equipes até um galpão no bairro de Águas Claras, utilizado para armazenar e distribuir o entorpecente. Os policiais federais e militares foram até o imóvel e localizaram o restante da droga. Golpe pesado esse aí, viu? No tráfico, 30 milhões é dinheiro. E tomaram prejuízo, né? Graças a Deus. Eu esqueci. Secretário de Educação é acusado de assediar sexualmente 8 adolescentes. O Ministério Público do Paraná denunciou um professor que atuava como secretário de Educação na cidade de Campo Largo, no Paraná, por suposto assédio sexual cometido contra 8 alunas adolescentes entre os anos de 2021 e 2023. Segundo as vítimas, o docente teria usado o seu cargo de secretário para desencorajá-las a registrar um boletim de ocorrência contra ele, afirmando que não daria em nada. Porém, após assistirem a uma palestra do Ministério Público sobre crimes como assédio sexual, as jovens resolveram denunciar o professor. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o docente foi denunciado pelo Ministério Público por 11 crimes de assédio sexual. O órgão pede o afastamento do professor e que ele seja proibido de entrar na escola em que dá aulas e de manter contato com as denunciantes e testemunhas. Meu Deus do céu. Quanta mulher do mundo atrás de criança. Triste, né? Ai, viu? Taxista de 56 anos sofre sequestro relâmpago em Brumado. Vítima teve prejuízo de 32 mil reais. O taxista foi vítima de um sequestro relâmpago e cárcere privado após ser abordado para iniciar uma corrida na zona rural de Brumado. E teve cartões roubados. Os criminosos realizaram saques que totalizaram 32 mil reais. Ao site 97 News, a 34ª Companhia Independente da Polícia Militar relatou que a vítima ficou por algumas horas em poder dos criminosos. O crime teve início no quilômetro 9 da Vila Presidente Vargas na manhã de quarta-feira, 19. Segundo a Major Leila Silva, comandante da 34ª CIPM, após o sequestro, o motorista foi deixado próximo a um restaurante na BA 262 do município de Anangé, cerca de 85 quilômetros de Brumado. Em relatos aos policiais civis e militares de Anangé, logo após o crime, o taxista disse que aceitou a corrida após ter sido acionado pelo celular. Conforme a vítima, ele se deslocou ao quilômetro 9 em Brumado a fim de deixar a ração em uma residência rural. No entanto, percebeu que estava sendo seguido por outro veículo. Entretanto, durante o percurso, um criminoso lhe ameaçou com um punhal e anunciou o sequestro. Em seguida, 2 indivíduos que estavam lhe seguindo no Fiat Mobi fizeram abordagem, colocando ele no bagageiro do seu táxi, um Fiat Fastback. A vítima disse também que, no momento em que foi obrigado, a entrar no bagageiro do carro, ele foi levado a um cativeiro desconhecido. E a partir daí, os criminosos realizaram os saques que somam 32 mil reais de prejuízo. Ainda no município de Anangé, a vítima buscou por ajuda na delegacia local, o qual o mesmo foi encaminhado por agentes da polícia ao Distrito Integrado de Segurança Pública, DISEP.
de Vitória da Conquista, o qual foi ouvido pela autoridade policial e liberado para retornar a Brumado. Após deixarem o motorista no restaurante na 6262, os suspeitos abandonaram o veículo da fazenda Catinga Grande, zona rural de Brumado, por volta das 10 horas. Uma guarnição da 34ª CPM recuperou o veículo, que foi conduzido à delegacia de Brumado. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Brumadinho tá pegando fogo, viu? É sequestro todo dia agora. Virou moda. Mas isso aí foi sequestrado em outro local, né? Lá. Largaram ele em Anagé. É brincadeira. Tá triste, viu? Tá complicado, né? Até pra trabalhar, até esses profissionais, viu, Alberto? Meu Deus do céu. Rapaz, taxista, Uber. Mototaxista. Não tá fácil, né? O cara sai pra trabalhar, já tem ali uma correria, a questão também do desgaste, né? Gasto Exato. de um lado. Tem muitos, Luiz, que alugam carro pra poder trabalhar. Isso mesmo. Meu Deus do nem céu. trabalham com veículo próprio. Alguns alugam, principalmente esse pessoal aí que trabalha no Uber, né? Exato. Aí depois acontece uma dessa. Olha, Vitória da Conquista, mulher acusa namorado de filha de dopá-la para cometer abuso sexual. Uma mulher denunciou o namorado da filha dela por abuso sexual em Vitória da Conquista, no Sudoeste. Segundo a polícia, o caso foi registrado na quarta-feira 19 na delegacia local. Conforme relato da denunciante, ela era dopada pelo acusado através de um medicamento. Com isso, o suspeito se aproveitava da situação para cometer os supostos abusos. A suspeita é que o crime ocorria há um tempo. O caso segue em apuração. Meu Deus do céu. Ontem foi o camarada que estuprou a mãe, né? Isso. Com demência. Agora, isso aí... Foi atrás da sogra. Né? Atrás da sogra. Mas, moço. Agora, que gosto deve ter, mãe? Você transar com uma mulher dopada? Meu Deus, não, mas a mesma coisa você pegar um cadáver. Oxi. Lembrando que todos são crimes, viu? Todos os casos aí são crimes. Lá ele. Fundador de facção que ordenava mortes de dentro de presídio é retirado de cadeia na Bahia. Policiais transferiram do presídio de Juazeiro, no sertão do São Francisco, na manhã de quarta 19, um homem apontado como fundador de uma facção criminosa que atua na região. A suspeita é que o suspeito ainda comandava as ações mesmo interno no conjunto penal de Juazeiro, ordenando também a execução de rivais, informou a Secretaria da Segurança Pública da Bahia. A pasta informou que a quadrilha é envolvida com o tráfico de drogas e armas, homicídios, corrupção de menores, roubos, entre outros delitos. Na Bahia e em Pernambuco. Não foi informado o local para onde o homem foi encaminhado. Segundo a SSP Bahia, a transferência faz parte de uma ação contra o crime organizado na região norte baiana, que envolve as polícias militar e civil e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. Após a retirada do presidiário, equipes da CIP Catinga, da PM e do GEOP e da CEAP iniciaram o procedimento de revista nas celas. E o Cramunhão foi pra onde? Não pode falar, senão apronta de novo. Polícia Civil confirma morte violenta no 8º homicídio do ano em Brumado. Tá feio. O corpo do homem sequestrado na cidade de Brumado foi encontrado na região do Campo Seco na segunda-feira 18. A vítima foi identificada como Alessandro Borges de Oliveira, de 37 anos, o Léo Perninha. Oliveira foi sequestrado no sábado 15 no bairro São Félix. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML e realizada a necrópsia. O delegado titular da Delegacia Territorial de Brumado, Paulo Henrique Oliveira, informou que a polícia está investigando o caso, porém, segundo o delegado, já se sabe que a vítima foi executada de forma violenta. Aspas, é mais uma estatística de homicídio para Brumado. Estamos instaurando o inquérito policial para identificar o autor ou autores do homicídio. Fecha aspas, afirmou ele. Este é o 8º homicídio do ano na cidade, todos relacionados ao tráfico de drogas e à guerra de facções no município. Quando tiver indo eles, tá bom, né? Quando tiver o quê? Indo eles.
Ela fosse inocente. Que nem nós. Só tenho pena da mãe que sofre. Nenhuma mãe nenhum pai bota filho no mundo pra dar porque não presta, né? E outra coisa, né? Independente do que ele tenha se tornado, a mãe tá ali o tempo todo junta, né? Mãe é sofredora, não tem pra onde correr, não. Exatamente, acaba sofrendo ali. Miserável, né? Pode estar ali aprontando, torturando, matando, fazendo outras mães sofrer, mas ela tá ali. Né? Mãe é mãe. O pai não. O pai é mais radical, mas. Oxi, Deus me livre. Tá amarrado de novo. O esporte de hoje já foi, né? Já, hoje não tem não. Nem amanhã também, né? Eu tenho. Amanhã? Vou ver com ruim. Adolescente apreendido após ameaça de ataques a colega na cidade de Itanhaçu. Por volta das 11h20 de quarta-feira, 19, a polícia da cidade de Itanhaçu foi informada que um adolescente estaria na porta de um colégio da Praça de Sussuarana esperando o ônibus escolar para atacar uma aluna em específico, bem como os demais colegas. Segundo informou a 34ª Companhia Independente de Polícia Militar, o site Achei Sudoeste, o jovem teria feito ameaça nas redes sociais, inclusive com a publicação de uma arma de fogo e uma seringa com um líquido vermelho, dizendo que iria tocar o terror no colégio. Em áudios ele teria dito que tudo iria virar uma bagaceira e ainda confirmando, né, um amigo o ataque, pedindo que eu mesmo não abrisse a boca. O amigo ainda tentou aconselhar o adolescente a não seguir com o plano, dizendo: ela não fez nada com você não, e tem criança lá. Diante disso, a guarnição deslocou-se imediatamente até o local e na Travessa Maraú conseguiu encontrar o suspeito sentado na calçada de uma casa. O menor se recusou a fornecer qualquer informação, entregando aos policiais apenas o celular e um óculos. Após a abordagem, ele foi conduzido à delegacia de Itanhaçu e apresentado na presença dos pais. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Aí a polícia pode fazer nada, né? Aí a polícia não pode fazer nada. Agora, quem pode fazer alguma coisa aí, sabe quem é? Os pais. É claro. Os pais. O miserável filho meu, menino, chegasse em casa, numa situação dessa, ele tomava tanta porrada, que ele não ia, não tinha problema. Tomava tanta porrada que ele queria ver ele sair de casa durante um mês. Depois ia pra casa de Dete. Não tem problema. Você ia pra casa de Dete. Não tem problema. Pelo menos tirava um cramunhão do meio do caminho. Rapaz, é brincadeira, viu? Rapaz, deixa eu ficar quieto. E tem hora que a gente fala demais, acaba se empolgando e fala o que não deve. Ó. Sextou, né? Não, quintou. A sexta é amanhã. Pra mim, sextou pra tu. Sextou pra você, pra mim não. Tá segunda, né, papai? Até sábado. Sábado é você, sábado tá aqui não, papai. Pois é, então, por isso que pra mim só quintou, tem nada de sextou. Sextou, sextando. Sextar seria se eu não viesse trabalhar sábado, né? Mas não tenho esse poder não, infelizmente, né? Liga pra patroa aí. Quem sabe, né? É pra todo liberar. Ai, quem me dera, viu? Vai pra onde, papai? Agora? Trabalhar. Aonde? Preparar o programa de amanhã, que amanhã é feriado. Tá. Entendi. E eu pensando que você já ia cortar água na Embasa. Não. Tá certo. Parei essa vida. Aceitou Jesus, né? Não, Jesus sempre aceitei, sempre tive. Então tá bom. Tchau. Termina agora na Portal FM, Portal Notícias. Até o nosso próximo encontro.